E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui vendo as funções inorgânicas? Vimos as teorias ácido-base e já vimos como funcionam os ácidos. Agora vamos falar dessas bases. Desculpa. Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti. Vou seguir junto aí com vocês nessa luta. Vamos lá? Vamos lá? Tá, base é bem mais simples que ácido. Isso é uma aula bem mais tranquila, bem mais rapidinha, tá? Bem mais fácil. Como a gente viu lá, os ácidos que tem gosto azedo, né? Conduz corrente elétrica e tem pH baixo. Aqui a gente tem o contrário, a gente vai ter, mas né, a gente vai falar de substâncias com pH alto, né? Tem bem menos acidez. A gente pode considerar de certa forma que a base é o contrário de um ácido. Mas não é exatamente, tá? Eles também são bons condutores de eletricidade em solução aquosa. Porque eles vão se dissociar, né, do mesmo jeito que o ácido, ele também vai se dissociar e vai formar íons ali, vai conduzir corrente elétrica. O sabor é adstringente, sabe? Amarra a boca, ou, sabe, tipo um caqui verde, assim. Isso é o sabor de uma base. Pode considerar um amargo. Tem gente que diz que é amargo, mas é mais pro adstringente, assim. Então, a gente já viu a classificação do Arrhenius, que é a que a gente vai mais usar aqui, que é qualquer composto que em solução aquosa libera hidroxila. Hidroxila é esse ânion OH-. Tranquilo, né? Então, ó, base em água vai sofrer ionização ou dissolução iônica. Ela vai ser um composto da forma XOH, geralmente, né, pro Arrhenius, e vai formar o cátion X+, e o ânion OH-. Tranquilo, né? Já tínhamos visto isso aí. Então, as bases, em geral, elas são compostos iônicos. A gente vai trabalhar com metais ligados nesse OH-. Normalmente, ela vai ser iônica, vai estar fazendo uma ligação iônica. Né? O metal vai estar doando o elétron dele para o oxigênio, ao contrário lá dos ácidos, que eram, em geral, compostos moleculares, né? Compostos com ligações covalentes. Em geral, elas são compostos iônicos que sofrem ionização formando OH- numa solução aquosa. Tá? A gente vai ter aqui dessa forma, como a gente viu ali atrás. Mas a gente tem exceção. Existem algumas bases que é um composto molecular. E existem até bases que não necessariamente, que não tem o OH dentro dela. Né? Aqui é, por exemplo, o gás amônia, o NH3. O NH3, reagindo com água, vai formar no final NH4+, e OH-. Né? O amônio e a água. Por isso a gente já considera o NH3 como sendo um composto com caráter básico, apesar dele ser um composto molecular e ele não ter OH. Tá? Mas é porque ele é o precursor dessa base aqui, o NH4OH. Ele vai reagir com água, vai absorver a água ali, vai virar NH4OH, e esse NH4OH vai se dissociar e formar NH4+, e OH-. Tranquilo, né? Exceçãozinha esse aqui. Tem algumas outras que são aqui, mas em geral a base é composto iônico que vai formar um cátion e um OH-. As bases têm a classificação, a gente vai classificar por solubilidade e por força só. São os dois tipos de classificação aqui só, bem menos do que lá dos ácidos. Primeiro, por solubilidade. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui. Por que eu não falei de solubilidade lá dos ácidos? Lembra dos ácidos? Eu não falei em nenhum momento de solubilidade. Porque, em geral, os ácidos inorgânicos são todos solúveis. Tá? A gente vai considerar que são todos solúveis. Se cair alguma coisa de solubilidade de ácido, em Enem, em vestibular, isso aí é pegadinha que ele está querendo que você pense na solubilidade da base para responder o negócio. Ácido orgânico, em geral, solúvel. Tá?
As bases elas podem ser solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Tá? As solúveis, e não adianta, tem que lembrar aqui, tem que decorar. As solúveis é a família 1A e o NH4OH. São as que são solúveis. As pouco solúveis são CaOH2, SrOH2, BaOH2. Veja que todos eles têm OH2. Por que OH2? Porque esses três aqui são elementos lá da família 2A. E as outras são insolúveis. Tranquilo? Então, solúveis são da família 1A, NH4OH. Pouco solúveis são esses três elementos aqui, Ca, Sr, Ba, que são da família 2A. E os insolúveis, o resto. Beleza? E por força? Bom, as bases fortes são a família 1A, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Então eu posso falar que tudo que é solúvel é forte. Não, né? Olha aqui o NH4OH, que é bem solúvel. Ele não é, ele é fraco. Tá? As bases fortes são ali as que são solúveis e as pouco solúveis, exceto o NH4OH. Tá? Todas as bases que são moleculares são fracas. Todas as que têm ligação covalente são fracas. E as iônicas são fortes, essas que são da família 1A e essas três da 2A, as mesmas que são pouco solúveis, as que são solúveis e pouco solúveis, exceto NH4OH. Tá? Força aqui é a mesma definição lá dos ácidos, que a gente vai calcular aquele alfa, né, dissociado. Os fortes são acima de 50%, as fracas abaixo de 50%. Tá? E nomenclatura de base? Bem mais fácil que de ácido, extremamente mais fácil que a dos ácidos. Tá? A gente vai ter, primeiro, pensando nos cátions com NOx fixo, né? As bases de cátion com NOx fixo. Quem são os elementos com NOx fixo? Lembra lá no NOx? Família 1A mais 1. Família 2A mais 2. Prata mais 1. Zinco mais 2. Alumínio mais 3. Mas o oxigênio não é fixo? Mas vai ter uma base aqui de oxigênio? Não, né? Aqui a gente está falando de metais. Os cátions com NOx fixo. Cátions com NOx fixo são esses aqui. E o hidrogênio também, né? Mas HOH é H2O, que é água. Então, exclui ele lá também. A água é uma base ou é um ácido? Isso! Da aula retrasada lá. Se a gente estiver trabalhando com o conceito de Bronsted-Lowry, né? Você vai lembrar que a água ela pode ser tanto ácido quanto base, dependendo com quem que ela está reagindo. Né? Outra coisa, quando a gente falou da NH3, que é uma exceção, mas ela é uma exceção para arrênios, né? O NH3, já para Lewis ou para Bronsted-Lowry, ela é considerada base. Né? Bronsted-Lowry, ela pode receber um H+. Para Lewis, ela tem par de elétrons sobrando para ser compartilhado. Então, se você tem um elemento de NOx fixo, é bem simples. Você vai falar, o nome da base vai ser hidróxido de e o nome do elemento. Tá? Família 1A, NaOH, hidróxido de sódio. Fácil, né? Família 2A, CaOH2, hidróxido de cálcio. Fácil, né? Ag+, AgOH.
hidróxido de prata. Aqui a gente não usa o nome em latim. A gente usa o nome normal. Zinco. Ali vai ser ZnOH2, hidróxido de zinco. E o alumínio, é Zn. E o alumínio, AlOH3, hidróxido de alumínio. Professor, mas como é que eu vou saber quantos OH colocar? Tem dois jeitos, né? O primeiro é pelo NOx. Lembra que o NOx total tem que ser 0? O NOx do OH é sempre menos 1. Então, se você tem NOx mais 1, vai um OH só. Mais 1 menos 1 é 0. Se teu NOx for mais 2, vão 2 OH. 2 menos 2 para dar 0. Se teu NOx for 3, vão 3, que é 3 menos 3 para dar 0. Ou isso, ou você vai fazer a ligaçãozinha lá. Vai ver que a família 1A e 2A, prata, vai ter um elétron sobrando para doar. Então, vai colocar um OH só, que está faltando um elétron nesse oxigênio. O zinco tem 2, então você vai colocar 2 OH, porque cada um falta um elétron. E o alumínio tem 3, então a gente coloca 3 OH, cada um recebendo um elétron. Tranquilo isso aqui? Ridículo, né? Hidróxido de e o nome do composto. Só que a gente tem uns cátions que tem NOx variável, tá? São esses aqui. Cobre, mercúrio, eles podem ter NOx mais 1 ou mais 2. O ouro pode ter NOx mais 1 ou mais 3. Ferro, cobalto, níquel, cromo, pode ser mais 2 ou mais 3. Estanho, chumbo e manganês pode ser mais 2 ou mais 4. Tá? Esses em vermelho são os que são os mais importantes. Esses aqui eram bons você decorar quais são os possíveis NOx, né? Cobre, ouro, ferro, estanho e chumbo. Tá? Esses aqui, se eu falar só hidróxido de cobre, eu não sei se eu estou falando de CuOH ou de CuOH2. Né? Ele pode estar de qualquer uma das duas formas aqui. Hidróxido de ouro, eu não sei se eu estou falando de AuOH ou AuOH3. Então a gente vai ter duas formas de falar desse jeito aqui. Que é o mais fácil de lembrar, a gente vai falar o hidróxido de, o nome do elemento e colocar o NOx no final em algarismos romanos. Tá? Então, vamos trabalhar com o cobre aqui, que é o mais comum. Cu, cobre, 1 ou 2. CuOH ou CuOH2. CuOH vai ser... Aqui, ele vai estar com NOx mais 1 e aqui ele está com NOx mais 2. Então, ele vai ser hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. Sendo que esse 1 e 2 tem que estar em algarismos romanos. Fácil, né? E o outro jeito, que é o jeito mais elegante, digamos assim, o jeito melhor de se chamar. Se tiver apenas duas possibilidades, se você estiver trabalhando com um elemento que tenha mais do que 2 tipos de NOx, não funciona. Mas se só tiver duas, a gente vai copiar lá a nomenclatura dos ácidos, tá? Então a gente vai chamar, se só tem duas possibilidades, tipo aqui, mais 1 ou mais 2. A gente chama o maior de ico e o menor de oso. Então esse aqui, esse aqui que é a mesma coisa que o hidróxido de cobre 2, porque é o maior NOx, que é o 2. Esse vai ser o hidróxido cúprico, né? E não cóbrico. Cóbrico fica feio. Cúprico.
Né? Quando a gente vai colocar ico e oso, a gente vai usar lá os nomes em latim. E se seu OH2 é o hidróxido cúprico, o seu OH é o hidróxido cuproso. Tranquilo? Aqui a gente vai copiar isso aí. Bem mais tranquilo essa nomenclatura de bases do que a de ácidos, né? Exercícios de vestibular e de Enem, eles gostam de dar o nome popular de alguns produtos às vezes. Então aqui tem alguns que a gente talvez tenha que decorar, que é interessante. Algumas bases aqui. NaOH, esse aparece demais desse jeito. NaOH também é conhecido como soda cáustica. Tá? Aparece muito em exercícios falando... numa solução de HCl adicionou-se soda cáustica. Tá? Soda cáustica, NaOH. Potassa, esse é fácil de lembrar, né? É o KOH, é o que vai potássio. Mas em alguns exercícios aparece como potassa. Nome feio, né? Mas é isso aí. CaOH2 é a cal extinta ou a cal hidratada. Também aparece. MgOH2, esse aparece bastante assim, ó. É leite de magnésia. Mas não é o leite de magnésia pura. O leite de magnésia não é MgOH2 puro. Tá? É já uma solução. Na verdade, não é nem uma solução isso aqui. É uma suspensão de MgOH2 em água. Beleza? Leite de magnésia, MgOH2, suspensão de MgOH2. E o NH4OH, que a gente viu algumas vezes, ele chama amoníaco. Se a gente estiver falando só de NH4+, vai ser o íon amônio. Enquanto o NH3 é a amônia. E o NH4OH, o amoníaco, tá? Essa lista aqui também é importante decorar. Beleza, galera? Tá? De bases era isso aí. Claro, a gente vai ver já na próxima aula as reações de neutralização entre um ácido e uma base, porque vai formar um sal, nosso próximo assunto. Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção. Continue estudando. Dúvidas, acessa lá o site da Cultive, cria um tópico lá no fórum de estudos, tá? Vamos conversando, vamos indo com força, tá? Precisa de dedicação nesse caminho, mas eu tô junto aí para ajudar, beleza? Então é isso aí, até a próxima, fui!